Frijoc. Preços baixos. Não vá mais longe. Preços inacreditáveis só nas lojas Frijoc. Bem-vindos, senhores telespectadores, a mais este Belo de Ideias. Continuamos com o convidado da semana passada. Parece incrível, mas já passaram 8 dias. E queria começar por uma ligeira retificação. É que eu outro dia induzi aqui o meu convidado num erro. Falei em Checoslováquia, não é Checoslováquia, é a Roménia. Mas isso os telespectadores perceberam naturalmente e corrigiram de imediato. Ernesto Melo Antunes, muito obrigado por mais esta participação no Duelo de Ideias. E já agora perguntava-lhe, Plano Melo Antunes, o que foi isso? Boa tarde a todos. Só fazer mais uma erratazinha do outro dia. É que portanto, ele não teve no primeiro governo do Palma Carlos. Não teve, ele só entrou para o segundo governo provisório. Já de Vasconcelos. Já de Vasconcelos, por 2 vezes Vasconcelos e depois então com o Pinheiro de Azevedo no quarto ou quinto, já como ministro dos Houve vários governos provisórios ali. Mas no primeiro não teve. O Plano Melo Antunes aparece mais ou menos onde nós paramos outra vez, no verão quente de 75. De 75. Portanto, é um plano, foi chamado depois o Plano Melo Antunes, era um plano político, económico e social. Foi feito só por ele? Não, teve também, de certeza absoluta, o seu colega Almeida Santos? Não, advogado. Ai, caramba. Mas advogado de que partido? Lembra-se? Não, ele não tem... Não é partidário? Não é um homem de esquerda, inteligentíssimo, ainda tem um escritório poderosíssimo em Portugal. Sousa Tavares? Não. Pronto, Almeida, qualquer coisa Almeida. Muito bem. E, portanto, ele estava também nesse plano económico, acho que teve grande influência. E não me lembro quem são os outros. Sei que foi feito em Sesimbra, lembro-me que nessa altura nós fomos para Sesimbra também. Portanto, ficamos lá aqueles dias em que eles estiveram no hotel de Sesimbra, lembro perfeitamente, e aquilo era um plano, no fundo. Então, no fundo, vocês foram passar férias, não é? O pai é que estava a trabalhar? Era que estava a trabalhar e nós andávamos por ali, íamos até à praia durante o dia, mas aquilo era inverno, eu sei que não era verão, era inverno, portanto aquilo foi antes de junho, é por aí, e uns meses antes do verão de 75, e era um plano que, no fundo, na sua vertente económica, que previa o que é que deveria ser nacionalizado, o que não. O plano está aí, está escrito para quem quiser ver. Então, ele era contra as ocupações selvagens. Completamente. E isso está lá, portanto, está lá. A reforma agrária não falava nada em redistribuição e portanto, ocupações muito menos. As nacionalizações, falava de nacionalizações em setores estratégicos do Estado, que se fala muito hoje em dia, que de certa forma estamos a perder, não é? A perder alguns dos nossos setores estratégicos para mãos estrangeiras e até para países muito longe da nossa influência, que eram os combustíveis, a eletricidade, essas áreas mais estratégicas, as comunicações, que deveriam ficar na alçada do Estado. No fundo, começam nesse verão quente e começam as nacionalizações e que vamos chegar um pouco aqui ao 6 de junho, não é? Que estávamos nós a falar há pouco, que no fundo foi uma reação aqui dos Açores ao que estava a passar no continente, que foi um pouco muito preocupante, pelo menos. Preocupante e escandaloso. Bom, nós já tínhamos passado pelo 25 de novembro, portanto, vocês continuam a viver em Lisboa a seguir ao 25 de novembro? Continuamos em Lisboa, sim. Portanto, aquela altura foi uma turbulência enorme, andamos ali, como eu disse, passamos até uns tempos em casa do comandante Gomes Mota, ali mais durante o verão. O 25 de novembro estávamos em Lisboa e até passo o 25 de novembro em casa do meu tio Fernando, que acho que da última vez já falamos nisso. Já se falou. Lembro perfeitamente o bombardeamento, os Fiat a passar por cima ali no Ralis, que era
o Regimento de Artilharia 1 de Lisboa, e portanto, é isso que eu me lembro daquela altura, foi dessa convulsão toda e de nós estarmos ali num ambiente supostamente mais... E continuam a viver em Lisboa, isso passou tudo, não é? Depois entra-se em 76, a vida começa a normalizar politicamente, não há eleições, o Partido Socialista ganha, houve alguma mudança na posição, o seu pai passa para o Conselho da Revolução, não é? É para essa altura mais ou menos que é criado, se não é nessa altura... Um bocadinho antes. Um bocadinho antes, e ele passa para o Conselho da Revolução. Ele está desde o início no Conselho da Revolução. Julgo que nessa altura, portanto, ele já tinha sido Conselheiro de Estado do General Spínola e volta a ser depois com o General Yanes. Volta a ser, e julgo que é para essa altura, não é? Em 76, continua. Ele dá-se bem com o General Costa Gomes? Dá-se. Ele dá-se bem. Agora, ele dizia que eram conversas intermináveis, de negociação de horas e após horas, de cigarros atrás de cigarros, porque era uma pessoa que, eu lembro perfeitamente dele dizer que conseguia consensos, porque ele era um homem de consensos, mas conseguia os consensos muitas vezes pelo cansaço do adversário. dos adversários, que tinham que chegar a um acordo, porque senão não saíam dali. E até no 25 de novembro é um pouco o que ele faz. Ele chama quase todos os protagonistas ao Palácio de Belém e manteve-os ali enquanto as operações decorriam. E, portanto, os comandos, no fundo, estavam um bocado sem os seus comandantes, não é? Porque o Costa Gomes manteve-os ali muito... Decapitou as unidades, não é? Um pouco para ficarem só subordinadas a ele, não é? Sim, enquanto tentava perceber o que é que se passava. Acho que o Otávio Saraiva de Carvalho foi chamado e outros. O Jaime Neves não, porque não foi. Mas ele manteve ali alguns ao pé, controlados ali. Até... A mudança do Yanes, o Yanes era amigo do seu pai, não é? Sim. A mudança do Yanes para a chefia do Estado alterou alguma coisa na vossa vida? Não, portanto, não, nós estávamos, como disse, que começou, foi um período já de normalização, ainda andávamos com os guarda-costas, com os seguranças, mas já não era aquela tensão que tinha sido o ano e meio, 2 anos anteriores. Já era um período mais descontraído e até já muitas vezes íamos para o colégio já por os nossos meios, de autocarro. Já não havia, portanto, aquela pressão revolucionária, digamos assim, não é? Não, essa aí já tinha. E vocês ficam em Lisboa muito mais tempo? Aliás, nós depois ficamos sempre em Lisboa. No meu caso, eu depois fui para a tropa, entretanto acabei logo o secundário, mais ou menos, fui para a tropa e na altura em que ele vai para Paris e para a Unesco, eu segui para a Inglaterra, que era uma forma de continuar os estudos, onde fui lá, tirei lá Mas conte-nos isso. Portanto, ele a determinada altura é convidado para ir para Paris, para a Unesco. Para a Unesco. Estava lá, teve lá um período como consultor. Ele falou a vocês disso? Sim, isso foi uma altura que até que nós, nos reencontramos, porque normalizou a vida, o tempo, passava mais tempo connosco, apesar de estar mais longe, nós arranjávamos sempre maneira de nos encontrar. Eu, na altura que fui para a Inglaterra, ia muitas vezes ser com ele a Paris, ia num comboio que era o comboio dos Interrails, que era uma velharia que ia lá, toda a espécie de personagens engraçadíssimas. E na Inglaterra, onde é que foi estudar? Aquilo, portanto, é Cirencester, aquilo é ao pé de Oxford, mais a sul, ao pé de Bath, que é uma cidade romana. E o que é que foi estudar? Portanto, gestão agrícola, era o regente agrícola, o equivalente aqui ao regente agrícola. Estive lá 3 anos. Portanto, teve dificuldade em integrar-se na escola? Não. Por acaso, eu ia para lá com tínhamos pré-formatados com os ingleses, eram umas pessoas muito, conservadoras, pouco abertas aos visitantes e não sei o quê, mas eu encontrei completamente o oposto a isso.
Primeiro, sempre que me perguntavam de onde é que eu era, eu, antes de dizer que era português, dizia sempre que era açoriano. Faço questão sempre disso, porque a minha pátria é os Açores, eu sou dos Açores. E isso era logo para os ingleses, era logo um fator de curiosidade que desmanchava ali uma série de barreiras. Falavam, Açores e tal, e lembram-se, eles têm sempre uma referência dos Açores por causa da guerra, e naquela altura muito presente por causa da guerra das Malvinas, porque era muito falado, portanto, porque eles, no transporte e na logística para a América do Sul. Tinham que parar aqui, não é? E se não paravam, mas tinham sempre os Açores como uma retaguarda amiga, aliada. E, portanto, era um quebra-gelo. Só a partir daí é que começávamos a falar de Portugal e dos aliados mais antigos de nossos, e porventura da Inglaterra, e depois de todas as curiosidades e todas as nossas influências Mas em como é Inglaterra. que foi a sua vida na escola? Portanto, aquilo conseguia perceber bem o que os professores ensinavam? Foi difícil no princípio? Foi difícil, foi. Eu fui para lá 2 meses antes, estive em Cambridge numa escola, portanto, em inglês intensivo, mas que ao mesmo tempo foram tempos muito engraçados, muito de grande descoberta, de pessoas novas. Depois aqui, portanto, a Inglaterra realmente afluem todas as raças, quer dizer, de todo o mundo, havia pessoas de toda a Europa, do mundo inteiro, da Commonwealth, então são milhares de pessoas, e portanto foi um período muito desafiante e muito interessante nesse aspecto. Cambridge é uma cidade universitária, fazia-se tudo de bicicleta, e, portanto, era de manhã à noite na escola. E consegui fazer os exames? Depois de Cambridge, então, sempre sozinho, nunca tive, minha mãe nunca foi lá, o meu pai nunca, nem conheceram a escola onde sim. Portanto, acabei o curso intensivo de inglês, fui para, aquilo era o Royal College of Agriculture, em Cirencester, que o patrono é o Príncipe de Gales, que aquilo era metido ali na zona de influência, que é em Gloucester, e então saí do curso, fui lá e fiz uma entrevista com o diretor da escola, e portanto, aceitaram com o currículo, com o secundário, com as disciplinas do secundário que tinha, do 12º, 11º, e dentro da entrevista fui aceito. Agora, depois lá dentro tive algumas dificuldades. Havia disciplinas que nutrição animal era uma loucura, porque, juntamente com o inglês e as dificuldades da língua e da matéria em si, Mas acabou o seu curso? Acabei. Ainda fiz portanto, um período de um estágio, um trabalho final. Portanto, esse período foram 3 anos e depois trabalhei mais 3 anos lá, numa empresa que, curiosamente, foi-me buscar à escola porque queriam investir em Portugal. E quiseram uma ponte de ligação. Uma ponte de ligação. Estive com ele 3 anos a trabalhar, como um trabalhador normal, passei todas as valências da empresa. Era uma empresa agrícola grande, no total tinham 3.000 vacas distribuídas em 5 explorações. 3 em Inglaterra, ilha, e uma em Jersey, fora de Inglaterra. A ideia era vir para Portugal, fizemos muitas tentativas, mas realmente era difícil fazer os negócios em Portugal naquela altura, ainda mais, e os ingleses, da forma como são, há certas coisas que na nossa maneira de negociar, de testar, que eles não toleram. E ao fim de... Explique lá, mais ou menos. Olha, portanto, eles queriam, eram investimentos importantes, eles estavam à procura. A última que nós tivemos a ver com muito interesse foi ali na zona de Odmira, que tinha 1.000 hectares, no fundo, mas de 600 hectares com regadio, que era portanto, um projeto de regadio, ainda vinha antes do 25 de Abril, que irrigava ali uma bacia enorme em Odmira, ali na zona de Odmira, da barragem do Mira. Aquilo era uma propriedade importante, falava-se, o negócio era grande, mas estivemos ali a negociar, sei lá, uns 4, 5 meses, com viagens de Inglaterra, peritos de Inglaterra que vinham lá ver e tal, e
numa das supostamente últimas viagens, que as coisas estavam já muito bem encaminhadas, estamos num jantar em que estava o Presidente da Câmara de Odmira, não me lembro dos nomes, do Presidente da Câmara de Odmira, estava o dono da quinta, estava eu, estava um representante lá do Ministério da Agricultura inglês e o meu patrão. E às tantas eu ouço o Presidente da Câmara a perguntar ao dono da terra: então, mas e a questão das partilhas com a tua irmã? Já estão resolvidas? Eu, não, isso ainda não está, mas está quase. Não sei. Quando eu lhes disse isso, eles disseram: bom, quer dizer, vamos voltar à estaca zero, e desistiram por completo. E aí acabaram com o sonho de Portugal. Foram investir para a Namíbia. Uns anos depois. E a sua posição na empresa ficou, claro, prejudicada ou não? Não, eles não me culparam nada disso, mas o que é facto é que depois, portanto, eu já estava há 3 anos também a trabalhar com eles, e não havendo esse projeto, acabou esse projeto, e eu comecei a preparar a minha saída e depois, entretanto, saí. E nesse período de 3 anos, vai ver o seu pai a Paris muitas vezes? Muitas vezes, sim. Íamos lá, como eu disse, ia sempre nesse comboio que era o que levava a noite toda a atravessávamos o Canal da Mancha num ferry e depois apanhávamos o comboio lá do outro lado outra vez, não havia o túnel. Aliás, nunca passei no túnel, o túnel acabou quando eu me vim embora, ou começou, aliás, as obras. E passava muitos dias, de fins de semana com ele, depois tinha alguns amigos também que não eram bem de Paris, mas que vinham a Paris, então encontrávamos ali, mas os tempos de Paris e, portanto, esses dias passados com o meu pai eram mais descansados, tínhamos mais tempo para falar, falávamos, e aí falamos muito mais de política que não tínhamos falado em Portugal. Em Portugal. E era sempre numa perspectiva, não era partidário, nunca foi, aliás, ele nunca foi partidário, inscreveu-se no Partido Socialista mais tarde, quando o Partido Socialista teve uma derrota, julgo com o Sampaio, não foi? Acho que sim. E que ele então se inscreve no Partido Socialista. Até aí, quer dizer, e mesmo a partir daí, as conversas nunca eram partidárias, nem de partidos políticos, mas sim de estratégias do posicionamento de Portugal na Europa, no mundo. Ele tinha uma visão otimista da política em Portugal. Ele com o passar dos anos, e acho que com a maior parte das pessoas, desencantava-se com uma ou outra situação. Mas ele nunca desiludido, não era numa questão de desiludido. Ele nunca perdeu a esperança. Nunca perdeu a esperança. Ele era uma pessoa muito profundamente humanista e acreditava nas pessoas, piamente nas pessoas, acreditava nas pessoas e na bondade das pessoas e na vontade de evoluírem e na faceta boa que os humanos têm. Ele acreditava profundamente nas pessoas e achava que Portugal tinha e eu também concordo plenamente, ainda hoje em dia, que tem uma posição de charneiro no mundo. Falava muito das relações ou das futuras relações de Portugal com as antigas colónias, com o mundo português. Ele era um defensor da nossa relação privilegiada e sendo nós a ponte entre a Europa e a África e do nosso papel importantíssimo que podemos ainda vir a ter aí. Se bem que isto anda aos altos e baixos, e agora estamos outra vez numa altura baixa. Portanto, ele está em Paris muitos anos, 3 anos pelo menos, não? Ou mais? Está, mais, quase uns 5 anos. Ele, digamos que acabou a sua vida ativa na Unesco, ou como é? Sim, portanto, ele quando sai da Unesco é quando se reforma. Sai da Unesco e um ano e tal depois reforma-se. Sim, e acabou aí a vida ativa. Aliás, Portugal perdeu aí uma possibilidade extraordinária, porque ele estava muito bem colocado se candidatasse a diretor-geral, pelo menos os apoios que ele sentia dentro da organização da Unesco eram muito positivas a que ele exercesse o cargo de diretor-geral. Mas não teve o apoio do governo português, não sei bem quais são as razões, o primeiro-ministro era o Cavaco Silva, e ele não é difícil de perceber. Talvez não seja. Não é preciso dizer. Mas foi uma perca, acho que foi uma oportunidade. Toda a perdida. gente perdeu, não é? Exatamente, acho que sim. Com esse senhor toda a gente perde. E então, ele depois de Paris, você acaba o seu curso, ele ainda continua em Paris, não é? Ainda continua, sim. Você vem para onde? Portanto, eu daí venho para os Açores.
vou trabalhar para a Unileite. E passei lá 4 anos ainda. Estou lá quando vem cá o Papa o João Paulo II. Estava na Unileite. Para a Unileite porquê? Portanto, o meu curso estava virado para a agropecuária, não sei, se bem que não tinha muito a ver com a indústria. Mas o meu tio Luís Mota estava na Unileite nessa altura, estava outras pessoas, julgo que o Dr. Palmeiras era o diretor-geral, e fiz uma entrevista com eles em Lisboa, que nos encontramos naquela altura, e fez-se a tentativa, e acabei por ficar lá 4 anos, na parte de produção de queijo, de manteiga. Nessa altura ainda é solteiro? Ainda sou solteiro, se bem que caso a primeira vez nessa altura, aí um ano depois de estar cá, um ano e meio. Foi um casamento rápido, aqui foi um foguete. Uma paixão selapada. Sim, e portanto, bem um ano. Mas depois ficou sempre em São Miguel? Fico ali durante 4 anos, esses 4, 5 anos, e volto para Lisboa aos 30 anos, mais ou menos 31. Volto para lá, fiz uns projetos de uns ginásios, fizemos um ginásio lá em Lisboa com um sócio e tal, depois acabei por vender e depois entrei numa empresa na Pesca Nova, onde estive lá para aí 10 anos. Lá fora, portanto? Em Lisboa, sim. Em Lisboa. Aí, em Lisboa, então caso a segunda vez com a Pilar, minha atual mulher. Pilar Franco, portanto, filha de Luís Franco, um dos presos de 6 de junho, não é? Exatamente, seu parceiro. Meu compadre de cadeia, não é? Diga-me uma coisa, falámos do 6 de junho, mas nessa altura você vivia em Lisboa e há ecos do 6 de junho, recebeu algum eco do 6 de junho de cá? Sim, claro. Eu ia sabendo o que é que se passava cá. Eu lembro-me, portanto, a altura das prisões e tal, para mim é um bocado. Eu não me lembro muito bem dessa altura. Sei que aconteceram e depois, então no futuro fiquei a saber tudo, né? Mas na altura dos acontecimentos. A coisa não passa. Não passa muito. Estava lá. Na altura, quer dizer, falar ao telefone não era com a mesma facilidade que fazíamos hoje em dia. Claro, se faz hoje em dia, fala-se ao telefone, quem fala de porta para porta. Exato, venha cá, portanto, nas férias, em julho, mais ou menos, e é aí que toma conhecimento das coisas todas. Diz que tinha um amigo cá. Sim, que é agora o presidente da FLA. Da FLA, o Rui Medeiros, não é? E, portanto, era ele que me punha à par de eram da mesma idade e tinham afinidades. Era um ano mais velho, um ano, sim. Tinham afinidades. E, portanto, sim. A sua permanência em Lisboa, o pai ainda era vivo e foi vivo. O pai vem a falecer em 1999. Quase à beira do segundo milénio, não é? Sim. E, portanto, esse tempo todo passa. E qual é o seu relacionamento com o seu pai nessa altura? Portanto, foi também de muito maior aproximação, porque como acho que ficou patente na primeira parte e até aos anos 80, o meu pai era muito ausente, nós estávamos muito pouco com ele, falávamos pouco, porque ele passava o dia fora, portanto, os dias, as semanas, iam passando. A vida militar dele foi prejudicada por causa da política? Ele podia ter chegado a general? Com o tempo que teve, provavelmente, mas eu nem sei se era um objetivo dele, mas é um facto que as carreiras, não foi só dele, de muitos do Vítor Alves, todos eles tiveram ali, portanto não acabaram as carreiras no topo onde podiam ter estado, mas nunca falou nisso. Nunca se queixou que a sua carreira tinha sido prejudicada por causa da política. Não, portanto os interesses materiais pelas coisas era coisa que não se falava, que não tinha grande importância, eram outras coisas muito mais importantes sempre. Ele tinha algum relacionamento com Sá Carneiro? Teve algum... Eu sei que ele teve, mas eu, sinceramente eu não sei os contornos, não sei. Sei que... Ele falou-lhe alguma vez de Sá Carneiro? Não? Eu lembro de umas conversas em que veio o Sá Carneiro e até a minha mãe também, que a minha mãe gostava muito dele,
e ela tinha sempre umas palavras muito positivas acerca de Sá Carneiro, e ele também era sempre num tom positivo. Lembro perfeitamente de Portanto, uma ele pessoa teria- séria, uma pessoa com visão, um lutador. E com uma personalidade fortíssima, no meio Fortíssimo. daquilo tudo fez... E a morte de Sá Carneiro teve algum impacto em vocês? Eu lembro muito bem que foi um choque. Aliás, aquilo em que ano. Portanto, eu lembro perfeitamente do acidente, das imagens de Camarate e de toda. Aliás, aquilo foi durante a campanha presidencial do General Lianes e do Soares Carneiro. Soares Carneiro, exatamente. E o seu pai apoiava algum deles? O Yanes, apoiava o Yanes. E aí eu também era um fervoroso apoiante do Yanes, principalmente porque a sede de campanha era ali na Avenida da Liberdade, que era para o Recife, Avenida da Liberdade, e aquilo era sempre um ponto de conflito, e então sempre que havia... Eu lembro de estar em casa de um amigo meu que era ali no Parque Eduardo VII, e às tantas estávamos a ouvir rádio, a fazer qualquer coisa, a estudar qualquer coisa, e às tantas estão a relatar que a sede estava em polvorosa, e nós lá fomos por ali abaixo, que eram batalhas campais, de um lado Soares Carneiro a descer à avenida, e os apoiantes do Ianes a subir, e aquilo era pancadaria de meia-noite. Assistiu a isso? Não, a gente ia para lá defender... Participou? Sim. Participou ativamente? Ativamente. Que aparece um carro, um 2 cavalos, pelo passeio acima, por ali abaixo, a querer nos levar todos à frente, e nós já agarrar o carro, não sei o quê. Depois eu olho lá para dentro do carro e eram os nossos vizinhos de cima, ali da rua, lá de cima. Encontros... Muito pequeno, um país muito pequeno. Depois dá-se a morte de Sá Carneiro ali a meio da campanha, ou no fim da campanha já, o seu pai tem alguma reação? Falou-lhe se acreditava na tese do atentado, ou se não, ou nunca falaram nisso? Nunca falou, porque ele, na verdade, aliás, nós falamos nisso, mas ele não tinha posição. Não tinha posição, porque ele era muito dos factos ou das probabilidades, mas quer dizer, nunca ouvi dizer que tenha sido um atentado ou que não tenha sido atentado. E eu julgo que isso continua uma incógnita, apesar claro, de... vai continuar até... E vai continuar sempre. Até para o fim. E depois o seu pai continua no continente e nunca veio para São Miguel, nunca mais veio a São Miguel? Nunca mais veio, não. Pronto, veio esporadicamente, mas de visita, mas viver não, nunca mais veio. Ele gostava muito dos Açores, mas na verdade, depois dos acontecimentos todos dos anos quentes, acho que ele não se sentia muito à vontade, julgo eu. Portanto, não se sentia atraído para viver, não. Para viver aqui, não? Não. Bom, e entretanto a sua vida evolui. Quando o seu pai faleceu, isto não se deve perguntar, mas a morte dele teve algum efeito na sua vida? Sim, claro, ele era um pai, apesar do ausente, era uma referência, nós, sei lá, era estimulante as conversas, sei lá, quando tínhamos algumas indefinições, até de ordem política do país e não sei o que, tínhamos umas conversas que, no fundo, saíamos sempre um bocadinho mais aliviados, portanto, era um farol de segurança, como qualquer pai é para um filho. De facto, quando os pais morrem, acho que aí é que nós atingimos a maturidade, no fundo. Há quem diga isso. Há quem diga. E no meu caso foi um bocado, porque sempre um bocado cabeça no ar e às tantas começa a assentar muito mais. Percebe-se que falta ali um alicerce que a gente tem que substituir. Tem que substituir e que tem que tomar atenção. E diga uma coisa, ele terá pensado alguma vez escrever as memórias, ou escreveu, ou deixou algum manuscrito? Ele deixou muitos manuscritos, portanto, o espólio todo dele nós oferecemos ao Estado português, está na Torre do Tombo, tem uma procura que eu nunca pensei. Ah, sim? Tem. Dos estudiosos, talvez. Estudiosos de estrangeiros portugueses, de doutoramentos, de investigadores para livros. Chegou a investigar esses documentos alguma vez? Chegou a vê-los? Alguns, eu ia muito a umas atas ou conselhos, aquelas coisas mais secretas
Claro. que haviam por lá e tal. Agora estão todas na Torre do Tombo e em princípio estão todas estão disponíveis. disponíveis. Se bem que todos os pedidos que são feitos, eles pedem a nossa autorização. Até agora nunca houve nenhuma negativa, portanto, estão abertos. Ernesto Luís Mota Melo Antunes, muito obrigado por essas 2 entrevistas que foram históricas, não é? Ficámos a saber de uma fonte autêntica o que é que se passou com uma das figuras-chaves da Revolução de 25 de Abril e da restauração do regime democrático em Portugal e nas regiões autónomas. Muito obrigado e havemos-nos ver mais vezes, porque assim que eu descobrir que Melo Antunes está dentro de algum segredo que nos interesse, eu vou convidá-lo e espero que aceite. Até sempre e muito obrigado. Muito obrigado, eu. Até ao próximo programa, senhores telespectadores. Frijoc. Preços baixos. Não vá mais longe. Preços inacreditáveis só nas lojas Frijoc.